vamos entrar num outro papo muito legal, que é onde você trabalha hoje, né? Fala pro pessoal, porque aí você veio, né? Foi físico, aí virou astrobiólogo, tal, e não sei o quê, para bater hoje lá no Sirius, né? Eu trabalho no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e mais especificamente no acelerador Sirius, que fica lá em Campinas, né? Aqui em São Paulo. Isso. Que é um baita de um equipamento que a gente tem no Brasil, né? É o maior, é o único acelerador síncrotron da América Latina e um dos mais avançados do mundo atualmente, né? Então é um síncrotron de 4ª geração. Existem 3 no mundo em operação atualmente de 4ª geração. O Sirius é o segundo a entrar em operação. Legal. Aí vamos entrar com o pessoal. Porque lá em Campinas tem o famoso LNLS, né? Que a gente fala, né? Sim. Que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, né? Que eu até estava falando com você, né? Já roda experimentos lá e tudo e tal. Vamos, algumas dúvidas que o pessoal sempre faz, aí eu vou aproveitar aqui que há 2 semanas atrás eu estava com o Marcelo Gleiser no canal dele e o Marcelo apresentou grandes experimentos no mundo, grandes equipamentos, e falou do Sirius. E aí o pessoal começou a fazer várias perguntas, né? Uhum. A primeira delas, né? Ele é um acelerador, ele não é um colisor, né? Exato. A gente faz de tudo, na verdade, para evitar colisões no Sirius. Porque as colisões são ruins. Isso. O objetivo do Sirius é acelerar e manter em velocidade relativística um feixe de elétrons. O maior tempo possível. Fazendo e de vez em quando que a gente pega esse feixe de elétrons que está rodando em altíssima velocidade e a gente chacoalha ele de uma maneira muito especial usando eletroímãs. E quando a gente chacoalha ele dessa maneira especial, existe um princípio na natureza que diz que toda partícula carregada, quando sofre uma aceleração, produz radiação eletromagnética. Aí. Não é totalmente verdade. Existem alguns casos em que dá para burlar essa lei, mas de forma geral, quando você chacoalha uma partícula carregada, ela produz uma onda eletromagnética. Ela produz luz numa certa faixa de frequência. Então, quando você chacoalha os elétrons, eles vão produzir luz e a gente direciona essa luz para o que a gente chama das linhas de luz, que são as estações experimentais onde a gente faz os experimentos. Então, o Sirius é uma gigantesca máquina que serve para produzir radiação eletromagnética. Serve para produzir luz, principalmente na faixa de raio-x. Que é a tal da luz síncrotron, né? Que a gente chama. Que é o que a gente chama de luz síncrotron, né? E aí ela fica ali, né? No anel, né? Que é que tem os eletroímãs e tudo mais. E para quem nunca viu o Sirius, pessoal, quando você vê uma foto de cima dele, você vai ver que tem a parte redonda, o anelzão dele, e tem umas saídas, né? Aquelas saídas que são as estações aonde você coloca, né? Exato. Aquelas são as linhas de luz, que é onde a gente faz os experimentos propriamente ditos, é onde sai a radiação que a gente usa para fazer o experimento. E o fato de um acelerador desse ser bom, melhor do que o outro, é o quanto o feixe ele é focado, é isso? Como que é? Explica exatamente. Pessoal, é o que a gente chama da divergência do feixe, né? Que é o quanto que ele abre. Uhum. Quanto mais colimado for esse feixe, mais paralelo for esse feixe, maior vai ser a densidade de fótons, ou a quantidade de luz por centímetro quadrado pela área do feixe. E isso vai permitir fazer melhores experimentos, mais rápidos, mais precisos, com maior resolução, maior sensibilidade. E nesse quesito é que o Sirius foi desenhado para ser o acelerador mais brilhante do planeta. Por isso tem esse nome, Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu. Legal demais. E qual que é a diferença assim, fundamental dele para o LNLS? É uma diferença muito grande, né? LNLS é o nome do Laboratório Nacional. Dentro do Laboratório Nacional, o antigo acelerador era chamado UVX. UVX, isso. E o novo acelerador é o Sirius. O antigo acelerador era uma máquina de 30 metros de diâmetro. O Sirius tem 170 metros de diâmetro. É outro. Dá mais de meio quilômetro de circunferência. Inclusive, na inauguração do acelerador, a gente fez uma corrida de pedestres ali. Então, a gente correu em volta do acelerador. Foi super legal. E a energia é diferente também. O VX trabalhava em 1,37 gigaelectronvolts, bilhões de eletronvolts. O Sirius trabalha em 3 gigaelectronvolts. Então, é um pouco mais que o dobro da energia. Isso permite chegar em energias de fótons de raio-x mais altas. Certo. E em fluxos mais altos também.
Além da divergência, que é absurdamente diferente. Claro. Atualizado e tudo, né? Sim. Porque ali o VX é de que ano, mais ou menos? Ele foi inaugurado em 1997. 97. E operou até 2019, de forma ininterrupta. Sem parar. Ele trabalhou arduamente aí por vários anos. Trabalhou. Nossa, eu já passei noites ali naquele VX ali. O pessoal passava, né? Passávamos. Todos nós passamos muitas noites ali. Era muito legal mesmo. E aí o Sirius, lógico, muito mais moderno e tal. E a diferença dele para um colisor é que o colisor colide, né? O colisor, como o LHC, né? O Tevatron, por exemplo, lá na Suíça, ele tem o objetivo de produzir um feixe de alta energia e colidir frontalmente com outro feixe. Então, na verdade, o LHC ele produz 2 feixes que giram em sentidos opostos e, em dado momento, eles são direcionados para a região de colisão, que é onde tem os detetores, colidem e daí produzem os efeitos de física de partículas, ali, de formação de novas partículas, etc., que são estudados pelos detetores. Né? Então, o objetivo é gerar os feixes e colidi-los. E as energias do Tevatron são muito mais altas. Né? Ele tem esse nome, Tevatron, porque ele chega a 1 TeV de energia, que é 1000 vezes mais alto do que o giga, né? Do que o giga, do que o que a gente tem aqui no Sirius. Então, a energia do LHC é 1000 vezes mais alta que do Sirius e ele trabalha com partículas que são 2000 vezes mais pesadas do que os elétrons, que são os prótons. Por conta disso, ele tem que ser muito maior. Por isso, ele tem 30 quilômetros. E a gente tem meio quilômetro aqui de circunferência. Aí as coisas vão escalando, né? Escalando. Em preço e em tudo, né? Em tudo. E o Marcelo Gleisi tem uma analogia muito legal, cara, que é assim, você quer saber o que tem dentro de uma laranja sem cortar a laranja. Então, você pega e joga ela na parede. Então, se você jogar ela com uma determinada energia, vai sair a casca e a parte de dentro. Se você jogar com mais energia, vai sair a semente. Se você jogar com mais energia, você vai ver dentro da semente. E é isso que é o colisor, né? Isso é o que o LHC faz. Né? A medida da energia, né? O tanto de energia que os 2 feixes colidem é que geram as partículas mais elementares ali. Então, lá no LHC, o pessoal estuda física de partículas, essa parte toda. Já no Sirius e no VX, aí são todos os tipos de estudos, né? Vamos dar uns exemplos aí para o pessoal ter uma ideia, né? O que a gente pode... Por que usar um equipamento igual o Sirius e o que a gente pode colocar ali nele para estudar e que teria alguma... né? Bom, tem muitas aplicações, né? Não serve para física de partículas, então não serve para física nuclear. Coisa, né? Essa é a primeira coisa. Separa, né? É legal que já separa. Ele não tem energia para estudar o núcleo. O que a gente estuda basicamente são os elétrons e a região da eletrosfera. Só para ter uma ideia, o primeiro artigo que está sendo publicado do Sirius foi um artigo do Covid. Então, a gente abriu o Sirius ano passado de forma emergencial para fazer estudos de cristalografia de proteínas do Covid, para que sejam aplicados para o desenvolvimento de novos fármacos. Se vocês já viram em algum momento uma estrutura tridimensional de uma proteína, do DNA, ou de uma enzima, ou de qualquer coisa assim, aquela proteína foi feita, aquela estrutura tridimensional, ela foi desvendada através de uma técnica chamada cristalografia de proteínas, que é baseada em difração de raio-x feita em síncrotrons. Então, praticamente toda a estrutura tridimensional de proteínas, de enzimas, lipídios, ou seja lá do que for, é feita em síncrotrons. E essa é a base do desenvolvimento de novos medicamentos, porque uma vez que você entende como é a proteína de adesão do coronavírus, por exemplo... Você vai saber como combater aquilo ali, ou como, né? Você pode desenvolver um fármaco que vai fazer a conexão naquela proteína e desativação daquela proteína, por exemplo. Então, toda a parte de medicina, que a gente chama de drug design, design de novos medicamentos, é baseado na biologia estrutural, que é o conhecimento da estrutura tridimensional de proteínas. Isso é um dos exemplos. O outro exemplo que a gente estava conversando aqui são as rochas do pré-sal, né? Isso, as rochas do pré-sal rodavam ali no VX, isso mesmo. Então, a gente tem um trabalho muito grande com a indústria de petróleo, com a Petrobras, a Shell e outras indústrias, para desenvolvimento de técnicas para estudar a estrutura tridimensional de rochas em micro e nanoescala. Porque o óleo, o petróleo, ele fica nas rochas
Na verdade, ele não fica em grandes bolsões bonitinhos, igual no desenho animado. Que a gente fala né? reservatório, o pessoal acha que lá embaixo tem uma caixa d'água, né? Uma piscina que é só... Cara, como que é difícil encontrar? Porque não é, pessoal, ele tá impregnado ali, né? Exato, normalmente são rochas porosas onde o óleo está impregnado, misturado com água dentro da rocha. Isso. Então a gente precisa desenvolver metodologias para bombear esse óleo para fora. E daí tem várias técnicas, né? Pode injetar CO2, injetar água salgada, que expulsa o óleo para fora. E para isso você precisa conhecer muito bem como que é a porosidade, como que é a morfologia, a conectividade desses poros para permitir a saída do óleo. E isso a gente pode fazer por tomografia de raio-x, que permite uma visão tridimensional do interior dessas rochas. É isso mesmo. Isso é um exemplo. Outro exemplo. Um exemplo que eu estudo, por exemplo, eu trabalho com bioassinaturas morfológicas. Então eu estudo rochas extremamente antigas e com sinais de vida ali presentes, com pedaços ou formas de células preservadas no interior dessas rochas. E para isso eu também faço uso de técnicas de tomografia, mas tomografia em nanoescala, que a gente chama de nanotomografia, ou uma técnica nova que chama picografia, que permite estudar a estrutura de uma única célula dentro da rocha, sem eu precisar abrir a rocha nem nada. Eu tenho resolução espacial para entender a estrutura de uma única célula. Que legal. Isso é outro exemplo, mas existe todo um trabalho gigantesco com o pessoal de catalisadores. A gente conhece os catalisadores dos carros, né? Os filtros catalíticos, para quebrar os hidrocarbonetos complexos e produzir CO2 nos filtros dos carros, que são normalmente de platina ou de outros metais raros. Mas existem catalisadores para tudo. Existem catalisadores que estão na moda hoje, por exemplo, para fazer reforma do etanol, que é produção de hidrogênio a partir do etanol. Você pega etanol, por exemplo, etanol de uma fonte renovável, de cana-de-açúcar, e você usa um catalisador baseado em nanopartículas de algum metal, existem cobalto, existem vários metais que são bons para isso, e produz hidrogênio a partir dele. E daí você usa o hidrogênio como combustível limpo. Porque quando você queima hidrogênio, você produz água. Exato. Então é um excelente parte da poluição isso. Então, em vez de você queimar o etanol e produzir CO2 e outros subprodutos, você queima e produz água. Você queima ali o hidrogênio, isso aí. Queima hidrogênio. Só que para isso você precisa produzir esses catalisadores. Então, no síncroton a gente consegue estudar o funcionamento desses catalisadores e melhorar esse funcionamento e desenhar novos catalisadores também. Legal demais. E existem muitos outros estudos que são feitos. Então, isso que é legal, porque aí você tem... só para deixar claro, né? Lá no colisor é a parte de física de partículas, física nuclear. Já no síncrotron, não. Tem que estar... infinitas possibilidades, né, praticamente. Tem muitas coisas que podem ser feitas. Tem o pessoal que estudou a poluição de Mariana, como que ela invadiu o oceano, como que ela chegou em Abrolhos. Então, eles estudaram o sedimento de Mariana chegando em diferentes regiões e como que estava afetando a vida marinha. Olha só. Tem uma colega minha que estuda foraminíferos, que são pequenos bichinhos que vivem nos oceanos, estudando como que as carapaças dele se desenvolvem dependendo da poluição que existe no ambiente. Existe o pessoal da Embraer desenvolvendo novas ligas metálicas ligas de alumínio para serem usadas nos aviões. Enfim, legal, e muitas demais, outras. Né? E o estado do Sirius atualmente é o quê? Ele está operacional em fase de comissionamento. Então, a gente tem uma linha atendendo usuários externos, que é a linha Manacá, que faz cristalografia de proteínas, e a linha que eu coordeno, que está abrindo agora, que é a linha Carnaúba. São as primeiras linhas de luz que estão abrindo. E em breve a gente vai abrir de tempos em tempos as outras linhas. Mas já está operacional, a gente já está fazendo experimentos, fazendo testes e começando a receber os primeiros usuários. Como eu já falei, eu espero receber você em breve. Né? Vamos conversar. Vai fazer experimentos lá. Legal demais, é sensacional, cara. É um equipamento assim que muita gente nem sabe que às vezes até passam do lado ali, né? Não dá para passar muito do lado, né? Porque ele fica mais... Mas o pessoal fala muito, né? Que o pessoal quer saber, né? O que está acontecendo, tá. E o pessoal tá lá, operacional, e tem muita coisa para ser feita nele ainda, né? Vai gerar muito conhecimento, né? E quem quiser conhecer, a gente está lançando alguns webdocs que estão online. Então, entrar na nossa página. Aquele esquema do... Como que é? Ele fica aberto, como que chama?
Agora não está por causa da pandemia. O Ciência Aberta. Ciência Aberta, isso mesmo. Uma vez por ano, nos tempos pré-pandemia, a gente abria todo o laboratório para a comunidade ir visitar. Então a gente recebia milhares de visitantes por dia e era fantástico, era um fim de semana muito legal. A gente recebia todo mundo para ir conhecer o acelerador por dentro, ver os detalhes, ver os experimentos. A gente está fazendo um tour virtual que vai entrar online em breve. Ai, que legal. A gente estava gravando, enfim, deve entrar no ar em breve, mas a gente já tem esses web docs no nosso canal do YouTube, do CNPEM, que estão disponíveis também. Então, aí que quem tem quiser, vídeos, pega lá. Web documentários. São pequenos documentários, aí explica o funcionamento, Exato. tudo dele, né? Aí, que legal.